Continuando, então, nosso planejamento do ensino e prática docente, estamos chegando no planejamento em si, finalmente. Como articular planejamento, metodologia e currículo? Então, começamos por pensar o que é planejamento. Então, quando eu penso que é planejamento, eu começam a vir ideias na minha cabeça. Quando você pensa em planejamento, você deve ter também algumas preconcepções do que é o planejamento, de como fazer um planejamento. Então, nós podemos começar, eu fiz uma radial aqui, antecipação de passos. Então, a partir de tudo aquilo que nós vimos do projeto pedagógico, do contexto, do que o processo, como o processo vai se realizar, das resultantes que eu espero. Então, eu começo a antecipar passos e desenhá-los em um plano para poderem ser realizados. Então, primeiro eu defino os objetivos para realizar aquela minha disciplina com a participação efetiva dos meus alunos. Eu estabeleço metas que vão estar desenhadas nas unidades didáticas. Eu escolho estratégias tanto para ensino, mas focando sempre a aprendizagem. E eu começo, então, a elaborar os meus planos. O plano de aula, o plano de ensino, o plano das unidades didáticas e o plano de aula. Outro elemento fundamental são os recursos. Que recursos eu vou utilizar? Que ambientes eu vou precisar? Neste momento, nós não estamos no ambiente físico da sala de aula. Vocês estão na sua casa, ou vocês estão num escritório, ou vocês estão numa lan house. Enfim, o ambiente físico é um lugar em que vamos estar todos juntos. Mas eu também posso ter recursos para elaborar o meu trabalho com os meus alunos num ambiente virtual. Então, eu preciso também saber que recursos, tanto eu quanto os meus alunos terão para podermos realizar essa prática pedagógica conjunta. Eu preciso organizar essas estratégias, nestes planos, estes recursos e gerenciá-los. Como que eu vou trabalhar com para atingir esses objetivos, para desenvolver as unidades didáticas, as estratégias, como que eu vou organizar isso metodologicamente. E eu também, uma outra ideia ligada ao planejamento, é que nós podemos trabalhar em equipe, não só dentro da sala de aula, no ambiente virtual, com os nossos alunos, mas os alunos entre si podem se organizar em equipes e nós podemos nos organizar em equipes com outros professores de outras disciplinas. Então, tudo isso eu preciso pensar em mais algumas coisas durante o meu planejamento. Voltamos àquela definição de competência. Né? A mobilização dos recursos internos e externos com vistas a resolver um problema. Mobilização ocorre num contexto social, a partir de uma determinada demanda, e respeitar as normas e protocolos sociais bem diversos de contexto para contextos. E aí eu começo com o planejamento de ensino. Então, é o planejamento das ações que o professor vai executar com seus alunos em um período letivo.
E como que eu vou planejar? Eu vou fazer um plano de ensino para este período letivo. Dentro deste plano de ensino, que tem o conteúdo, que tem o nível de ensino, que tem os objetivos, que tem os passos que nós vamos realizar durante o período letivo. Temos também que formas de avaliação nós vamos ter e os recursos que vamos usar e uma bibliografia básica para o aluno se orientar. Eu vou desdobrar esse plano de ensino em unidades didáticas, ou seja, eu estabeleço metas durante esse período letivo e essas metas serão trabalhadas em unidades didáticas com um tópico, parte daquele conteúdo de todo o período letivo. E essa unidade didática, ela pode ser de 3 aulas, de 5 aulas, de 2 aulas, para cobrir este tópico, para desenvolver determinadas habilidades, determinado conhecimento, e eu preciso desenhar aula a aula para que eu possa trabalhar adaptando, retroalimentando com cada avaliação que eu faço durante este período todo. Quais são os critérios para o planejamento? Ter claras as competências esperadas. Partir dos objetivos de ensino e aprendizagem. Como professor, eu tenho alguns objetivos de ensino, mas eu preciso ligá-los aos objetivos de aprendizagem dos alunos. Eu não só ensino, eu preciso ensinar para que eles aprendam. Programar o alcance de todos os objetivos estabelecidos pelo programa do curso. Eu não posso inventar o que eu vou trabalhar naquele tópico. Eu posso trazer atualizações, certo? Indicar os conteúdos e seus respectivos tempos. Eu preciso ter noção de quanto tempo eu vou trabalhar e, para isso, eu preciso conhecer a minha turma. Se eu tenho alunos menos preparados, eu vou precisar de estratégias que recuperem para alcançar os mesmos objetivos que eu tenho com uma turma em que os alunos já trazem um conhecimento sobre o tema mais desenvolvido. Respeitar o modo de organização do programa. Então, se é unidade didática, se é módulo, se são encontros, enfim, como o programa daquela escola ou daquele curso é desenvolvido. Respeitar a abordagem de aprendizagem do programa. Formular estratégias e atividades de aprendizagem. Preciso prever flexibilização diante de fatos eventuais. Então, tivemos uma pandemia. Eu preciso, na hora que elaborar o meu plano de ensino, eu preciso ter algumas margens, alguns recursos que possam me dar chão se acontecer alguma coisa imprevista. Prever tempo para avaliação formativa. Então, se eu acredito na avaliação formativa, se está nos meus objetivos, eu desenvolver uma avaliação formativa com os meus alunos, eu preciso programar essa avaliação de forma que ela possa ocorrer. E eu preciso prover atividades de remediação ao longo deste período letivo. Certo? Porque nós percebemos numa avaliação formativa que, se nós não provermos essas atividades, os alunos podem acumular dificuldades ao longo do período letivo, que vão fazer com que ele
tem a maior dificuldade de alcançar os objetivos de aprendizagem. Então, aqui nós organizamos um roteiro para o plano de ensino. Então, como estruturar as atividades de ensino? Qual é a relação entre as atividades de ensino e o ambiente educativo? Quer dizer, esse ambiente no qual nós estamos, no ambiente que nós vamos trabalhar com esses alunos. Quais são as atividades que eu posso desenvolver? Se eu tenho um ambiente virtual, se eu tenho um ambiente em que eu não possa ter essa comunicação com o estudante. Por exemplo, algumas secretarias de educação de algumas regiões mais carentes no Brasil estabeleceram o uso da rádio, o uso da televisão, o uso de envio de tarefas dos alunos impresso nas residências dos alunos. Então, eu preciso ter esta noção para poder pensar nas atividades de ensino. É preciso definir e comunicar os objetivos de cada atividade aos alunos. Se o aluno souber por que ele está fazendo aquela atividade, ele vai se comprometer mais ou menos, e aí você vai poder trabalhar e explicitar por que ele precisa fazer aquela atividade. Que abordagem o professor deve seguir? Que tipo de atividades de aprendizagem o professor pode usar inicialmente? Então, essa abordagem pedagógica, ela pode ser mais comportamentalista, mais construtivista, mais conectivista, dependendo do nível de ensino, dependendo do momento em que a minha disciplina está. Então, eu preciso pensar na abordagem apropriada para o momento também. Qual a importância do acompanhamento da atividade de aprendizagem? E que práticas de avaliação são recomendáveis? As duas são muito ligadas, porque se eu faço um acompanhamento e dou um feedback para o meu aluno que aquilo não é um esquema, que o que ele fez não é um resumo, que ele está fazendo uma cópia e cola, né, da leitura do seu texto, ele não está refletindo sobre o texto. Então, eu preciso, ao acompanhar, dar o feedback, e aí a minha avaliação, que é formativa, vai retroalimentando este aluno, que não vai chegar ao final do período cometendo os mesmos equívocos. Como estruturar as atividades de aprendizagem? De que ponto a atividade deve se iniciar? O que o professor deve definir em relação às estratégias? Ele vai toda a aula usar as mesmas estratégias? Ele vai usar estratégias de rotação de estações, por exemplo, em que ele pode trabalhar com pequenos grupos, enquanto os outros alunos estão envolvidos em outras atividades? Como atender diferentes estilos de aprendizagem? As estratégias podem me ajudar a atender diferentes estilos. Que grau de dificuldade as atividades devem ter? Conhecendo meus alunos, fazendo o acompanhamento, eu posso desenhar atividades que servirão até de diagnóstico das possibilidades destes alunos. Como considerar a avaliação? Eu vou ter só avaliação somativa? Eu vou ter uma avaliação formativa e somativa? Eu vou ter uma avaliação interativa, que é justamente essa de acompanhar, dar o feedback e refazer ou replanejar? Como considerar os resultados da avaliação? Como planejar a inserção dos recursos educacionais, mídias e tecnologias no plano de ensino?
E quais são as fases deste plano de ensino? Então, nós temos algumas atividades de ensino e algumas atividades de aprendizagem. Para pensar no meu planejamento, né, para começar a elaborar o meu planejamento, eu preciso preparar o ambiente onde vai ser realizada a disciplina. Eu preciso propor atividades de aprendizagem. Eu preciso também desenhar um tempo para supervisionar o desenvolvimento dessas atividades. E eu preciso também planejar a prática dessa avaliação formativa, diagnóstica, interativa e somativa. Quando eu vou planejar as atividades de aprendizagem, eu preciso lembrar que eu preciso atender um dos objetivos do programa. Eu preciso comunicar os objetivos aos alunos. Eu preciso seguir a abordagem do programa. E eu preciso apresentar uma situação que crie uma tensão criativa. Ainda, eu posso estruturar a atividade a partir do que é familiar ao aluno, a partir de uma descoberta indutiva, estimular o aluno a desenvolver suas estratégias e desenhar uma diversidade de atividades para atender os diversos estilos de aprendizagem. Ao desenhar as minhas atividades, eu preciso pensar que essas atividades precisam ser propostas de modo que os alunos possam realizá-las. Eu preciso também pensar se eu vou usar uma avaliação formativa, eu preciso ter um procedimento e um instrumento para essa avaliação. Eu preciso, com essa avaliação, ela precisa ser desenhada de modo que eu possa identificar os pontos fortes e frágeis da minha turma. E eu preciso também planejar o uso de recursos educacionais, mídias e tecnologias didáticas pertinentes aos objetivos que nós queremos alcançar. E eles precisam ser o apoio para a atividade e não o fim, não o objetivo dessa atividade. Então, as fases de planejamento, né, para nós finalizarmos esse nosso encontro, se referem à análise das necessidades de aprendizagem, o desenho dos objetivos, meios e estratégias pedagógicas, a escolha de recursos educacionais, o desenvolvimento e construção de ferramentas ou escolha de serviços e possibilidades para o desenvolvimento das atividades e para a avaliação, a implantação e execução do plano de aprendizagem e a avaliação da prática pedagógica. Chegamos ao final dessa nossa orientação e esperamos a participação de vocês ativamente, questionando-se, tomando notas e refletindo sobre este planejamento. Boa sorte.